tudo bom? Aqui quem fala é o terceiro sargento Andrade. A gente vai estar iniciando um módulo aqui, né? De um curso básico do nosso código de conduta, tá? A gente vai trazer alguns vídeos, alguns tópicos. Estudem, né? Aproveitem esse conhecimento e no final vamos ter uma avaliação, certo? Então preste bem atenção, faça suas anotações e vamos ao que interessa. Bom, vamos falar então um pouco sobre os nossos objetivos, né, da corporação. A gente tem aí como primeiro tópico preservar a ordem, né? Ou seja, a gente preservar a ordem pública aí, né? Evitando bagunças, né, vandalismos, essas coisas, entre outros. Proteger os cidadãos. A gente está protegendo, né, o cidadão de qualquer ato violento, né, de qualquer ato aí que venha ferir, né, a integridade humana, né. Temos um terceiro tópico aí também, proteger o patrimônio individual e coletivo. O que seria isso? Proteger, né, o patrimônio de cada cidadão, e também aquele patrimônio que todo cidadão, né, toda pessoa no nosso meio social utiliza, né, os meios públicos, né, por exemplo, a gente tem praças públicas, hospitais, né, então isso tudo é um patrimônio coletivo, certo? E temos também como objetivo aí combate e prevenção ao crime, né? Ou seja, a gente vai combater o crime que já foi cometido, né? E prevenir aqueles que ainda não foram, né? E a gente tem o nosso lema aí principal: servir e proteger. Bom, pessoal, vamos falar também agora do comportamento, né? O comportamento militar, ele é algo que deve ser exemplar, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente estando em serviço ou não, as nossas atitudes, elas têm que ser exemplo para qualquer cidadão, certo? Principalmente quando a gente está em serviço. O que eu quero dizer com isso? A gente está de serviço, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz em público, com o que a gente faz em locais públicos, né? Algazarras, bagunça, né? Isso não é permitido, né? Isso daí é algo que não deve acontecer. Nós temos que ser exemplo. Bom, pessoal, vamos falar também agora do comportamento, né? O comportamento militar, ele é algo que deve ser exemplar, né? Entrando agora numa parte um pouco mais complicada, mas não tão difícil de se entender, né? É a parte do nosso regimento interno, né? A gente tem umas regras, né, internas que a gente deve seguir. Se não forem seguidas, né, cabe a advertências verbais, escritas ou até mesmo exoneração, certo? Então, a primeira de todas aí é o respeito. Cara, eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar, né? Então a gente tem que respeitar, né? Não só os superiores, né? O subordinado respeitar o superior, mas também o superior respeitar o subordinado, ou seja, respeito de ambas as partes. Aplicação da lei. O que é isso? Aplicação da lei. A gente tem que fazer o que a lei nos fala, né? A gente tem que fazer as penas, dar as penas, tudo conforme está descrito no Código Penal. Nada menos que isso, nada mais, né? Não fazer vista grossa, né? É simplesmente a gente aplicar a lei. Proibido brigas. O que é isso? Cara, a gente tem que respeitar, né, os nossos irmãos de farda e jamais brigar uns com os outros, né? Tem um problema, vamos sentar, resolver, conversar, né? E é isso. Não é acima da lei. Nenhum oficial, ninguém está acima da lei, né? Se um oficial descumprir a lei, ele vai ser punido do mesmo jeito ou de maneira até um pouco mais drástica, né, do que um civil, certo? Jamais aponte uma arma para o seu irmão de farda, né? Jamais faça esse tipo de brincadeira, né? Principalmente no ADP, jamais aponte uma arma para o seu irmão de farda, certo?
E também jamais usar arma, né, em local inadequado, né? A gente tem aí os ambientes adequados para treinamento, né? Então jamais fazer esse tipo de coisa. Equipamentos e viaturas. Jamais utilizar um equipamento ou uma viatura que não é da sua patente, né? Ou que não seja autorizada por um oficial superior, né? Às vezes tem situações que o oficial superior autoriza, né, a retirada de um equipamento ou de uma viatura que não seja de sua patente, mas fora isso não se deve usar de maneira alguma sem uma autorização do seu superior. Zelar pelo patrimônio, né, é aquilo que a gente falou lá no começo, zelar tanto pelo nosso patrimônio, tanto pelo patrimônio individual de cada um, né? É isso, música, né? Jamais fica ouvindo música dentro da viatura enquanto você está patrulhando, né? Isso atrapalha você ouvir o rádio, né, de comunicação. O rádio ele tem uma importância muito grande na vida dos nossos companheiros. Às vezes as vidas deles estão na nossa mão, pedindo reforço pelo rádio e às vezes a gente não escuta, né? Então a vida dos nossos irmãos depende disso, né? Caronas, jamais dê carona para um conhecido, né? Jamais, né? Assim dentro da viatura. Carona só deve ser feita quando tiver uma vítima e essa vítima for prestar esclarecimento ou a gente prestar um suporte, né? Então a carona só deve ser usada dessa maneira. Agir de forma imparcial. O que é isso? Agir de forma imparcial é você ouvir, né, os dois lados da situação, né? Às vezes tem uma denúncia, você vai lá, faz um interrogamento lá, né? Interrogatório, né? Vê tudo certinho, as duas partes, vê o que aconteceu, né? Detenção. A detenção, ela necessita de provas, né? Para a gente deter alguém, a gente tem que ter prova. A gente não vai simplesmente chegar lá na rua, vai deter uma pessoa sem ter provas. Então sempre, toda detenção você vai ter que ter uma prova, né? Você vai ter que provar aquilo, seja por testemunha, seja por algo que você apreendeu, entre outras coisas. Qualquer abordagem que os senhores for realizar, ela tem que ser respaldada, ou seja, ou é um flagrante de delito, ou é uma denúncia, ou tem algo suspeito, né? Sempre deve ser respaldada, jamais agir por impulso, né? Jamais aponte sua arma sem ameaça. O que é isso? Se você não tem uma ameaça iminente ali, ninguém corre risco de vida, jamais aponte sua arma, né? Para um civil, jamais, né? Jamais faça uma invasão sem fundamento, jamais entre um determinado momento sem um mandado de busca e apreensão, sem uma denúncia ou sem um motivo, né, claro, para fazer essa tal invasão. Jamais neutralizar sem ameaça, seja de veículo, dentro do veículo, né? Jamais neutralize sem ameaça alguma, né? Sem nenhum motivo, né? Sem a sua vida estar correndo perigo. E jamais ignore um chamado. Se aparecer um chamado lá de um civil, né? É prioridade, jamais ignore, né? Jamais. Para a gente finalizar esse módulo, então, gente, temos dois últimos tópicos aí, né? Ter uma boa relação com todos os civis. O que é isso? A gente se comunicar muito bem, né? Com qualquer civil, né? A gente ter uma boa relação, conversar bem, né? Ter um bom relacionamento aí social, né? Isso é muito importante, né? Isso demonstra respeito, né? De ambas as partes. E por último aí, muito importante, limite de viaturas por ocorrência. Esse limite de viatura por ocorrência funciona da seguinte forma: tá tendo uma ocorrência lá, inicialmente são 3 viaturas, né, que tem que ter. Aí isso sempre vai ser solicitado na rede, tudo certinho. A partir do momento que algum oficial sofre risco de vida, não tem limite, tá? A partir do momento que daí um código 5, por exemplo, não tem limite, né? Aí todo o apoio é necessário, certo?
Então, para esse módulo a gente encerra por aqui, né? E eu aguardo vocês aí na próxima aula, né? E bons estudos aí.